Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Actualmente hay 362.000 personas desplazadas dentro de su propio país. Más de la mitad de ellas, 180.000, son niños. Estes 362 mil deslocados internos de que nos fala o padre Pedro Bracesco vivem no Haiti. A violência neste país caribenho agravou-se de tal forma, com bandos armados, autênticos gangues a controlarem as ruas, bairros inteiros, cidades, que as autoridades tiveram de decretar o estado de emergência e o recolher obrigatório. Têm-se vivido dias de caos no Haiti, que é o país mais pobre das Américas, e a tal ponto é grave esta situação que os bispos fizeram mesmo um apelo para uma jornada de oração. Uma jornada de oração que teve eco em todo o mundo e a que se juntou também a Fundação AIS. Quando tudo parece estar a falhar, sobra sempre a esperança na oração, a esperança na fé. Este vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Celebramos o domingo de Páscoa. Estamos em 2024. Há 5 anos, no Sri Lanka, houve uma tragédia. Uma série de ataques terroristas coordenados em 3 igrejas e 3 hotéis causaram 279 mortos e deixaram inúmeras pessoas traumatizadas. Ainda hoje há quem tenha dificuldade em recordar o que aconteceu. Nesse dia, no domingo de Páscoa de 2019, num espaço de apenas cerca de 20 minutos, Catarina, 6 bombas explodiram. Sim, Paulo, foi de facto uma operação que foi meticulosamente preparada, não é? Portanto, no espaço de 20 minutos, como o Paulo acabou de dizer, houve então 6 bombas, uma explosão de 6 bombas que provocaram uma verdadeira carnificina nesta região do globo. Portanto, primeiro foi numa igreja de Colombo, que é a capital do Sri Lanka, depois a poucos quilómetros de distância em Negombo e assim por diante. Portanto, foram 3 igrejas e 2 católicas e uma evangélica e também 3 hotéis que foram alvo então destes ataques terroristas que causaram, como o Paulo acabou de dizer, cerca de 300 mortos. Um dos dados mais relevantes, sempre que eu penso nestes ataques de domingo de Páscoa no Sri Lanka, em 2019, que calhou nesse ano, no dia 21 de abril, foi na enorme capacidade de perdão que a comunidade cristã local conseguiu manifestar desde o primeiro instante. De facto, nunca houve palavras de vingança, mas sim sempre de perdão. É verdade, Paulo, e isso é muito significativo. Portanto, foi o maior atentado terrorista desde sempre com esta motivação religiosa que aconteceu no Sri Lanka e, de facto, a comunidade cristã conseguiu sempre transmitir esta mensagem extraordinária de que o ódio só gera mais ódio. E por isso, apesar da morte, apesar da destruição, apesar de haver as famílias que ficaram enlutadas, várias famílias que ficaram enlutadas, das várias pessoas que ficaram traumatizadas, portanto, apesar de tudo isto, Paulo, a mensagem que passaram sempre, a mensagem que os cristãos do Sri Lanka passaram sempre foi de facto esta mensagem que só o perdão gera o amor e a reconciliação. E tem sido de facto, Paulo, uma lição para todos nós, claro. Apesar disso, de não haver ódio nem sentimentos de vingança, os cristãos estão empenhados no apuramento da verdade. Dizem que é preciso saber o que aconteceu, é preciso saber quem esteve por trás dos ataques terroristas, quem os financiou e qual foi até o papel das autoridades no meio de tudo isto. Sim, exatamente, Paulo. E o próprio Papa Francisco já tem falado disso e tem reiterado, de facto, esta necessidade de haver um esclarecimento cabal da verdade, saber exatamente o que é que se passou naquele dia. Portanto, este foi um crime contra a humanidade, é preciso nós dizermos, e, portanto, entre todos os que morreram nas igrejas estavam cristãos, estavam católicos, mas também houve outras explosões, outras vítimas que estavam nos hotéis e, por isso, aí havia pessoas de todos os credos, não é? Portanto, havia cristãos, mas também havia hindus, havia budistas, havia muçulmanos. Portanto, todos eles são vítimas inocentes deste ataque terrorista. E importa também lembrar que a Igreja já fez avançar com o processo de canonização daqueles que perderam a vida
nas igrejas. Sim, a Igreja Católica do Sri Lanka vai então apresentar no Vaticano, já em abril deste ano, vai então apresentar este pedido formal da canonização de todos aqueles que perderam a sua vida no interior das igrejas, portanto, na sequência destes ataques terroristas então do domingo de Páscoa de 2019. Portanto, o processo vai ser entregue, Paulo, então no Dicastério para as Causas dos Santos, no próximo dia 21 de abril, exatamente no dia que se assinalam então os 5 anos deste ataque terrorista. Obrigado, Catarina. Os nossos colegas do Rome Report têm os pormenores do que vai acontecer, mas antes disso, antes de escutarmos esta peça, vamos recordar ainda que quando ocorreram estes atentados terroristas, a igreja local pediu ajuda, Catarina, à Fundação AIS. É verdade, Paulo. Portanto, para além da necessidade de apoiar na reconstrução das igrejas que ficaram danificadas, não é? Que ficaram terrivelmente danificadas, portanto, também é importante, na altura, cuidar dos feridos, das pessoas que ficaram traumatizadas, das pessoas que ficaram feridas não só no corpo, mas também na mente, não é? Portanto, foi necessário, de facto, ajudar essas pessoas que ficaram traumatizadas por esta violência deste domingo de Páscoa 2019. E como o Paulo acabou de dizer, de facto, a igreja local pediu à Fundação AIS ajuda então e contribuímos de facto para uma ajuda para a superação dos traumas, portanto ajudar no fundo a recuperação, a reconstrução das vidas de todos aqueles que sofreram traumas, todas aquelas pessoas que sobreviveram aos atentados, que estavam nas igrejas e que sobreviveram aos atentados, que foram vítimas desta violência e também ficaram traumatizados também por tudo aquilo que viram e, portanto, foi essa a ajuda que nós, na altura, conseguimos dar e que demos à igreja local do Sri Lanka. Muito bem. Obrigado uma vez mais. Vamos então ver agora o trabalho dos nossos colegas do Rome Report sobre os atentados de domingo de Páscoa de 2019, que, recordo, causaram 279 mortos em 3 igrejas e 3 hotéis no Sri Lanka. This was the moment a suicide bomber attacked a church in Colombo, Sri Lanka, on Easter Sunday in 2019. Since then, there has been an ongoing investigation to bring those responsible for the attacks to justice. Some world leaders have called on the Sri Lankan government to act. And on the 3rd anniversary of the bombings, Pope Francis made his own appeal. Per favore, per amore alla giustizia, per amore al vostro popolo, che si chiarisca definitivamente chi sono stati i responsabili di questi eventi. Questo porterà pace alla vostra coscienza e alla patria. Almost 5 years later, the Catholic community has not forgotten the more than 200 people killed in the 2 churches bombed on that day. We have built a special cemetery in Katuapitiya or Nigambo, and we had to buy a piece of land and make a cemetery because the cemetery where the Catholic cemetery was overfilled with bodies, and we could not bury all of them there. There's also a memorial in one of the churches destroyed that Easter Sunday. There's a special monument inside the church, an area that has been set apart, and all the names are inscribed in boards and in a stone tablet that we built in the Church of St. Sebastian. Many people have been going to the memorials to pray for the intercession of these men and women. Cardinal Ranjith says that they are examples of the modern-day martyrs Pope Francis often describes. So they gave their life because the attackers attacked out of a hate for the faith. Odium fide, they call it. So that's how it is. Because they hated the Christians, they carried out this attack on these innocent people. They were killed, but they came to the church. So they are, for us, they are martyrs. That's why we are promoting their cause. With the 5-year anniversary on April 21st, the path is open for these men, women, and children to start on the road to sainthood in the Catholic Church. No arranque do programa, nós escutámos um sacerdote do Haiti. O padre Pedro Bracesco alerta-nos para o facto de, no seu país, haver 362 mil deslocados internos. Pessoas que tiveram de fugir das suas casas, dos bairros onde viviam por causa da violência de gangues, de grupos armados.
e dizia-nos também que metade desses deslocados são crianças. Bom, na sexta-feira, dia 22 de março, houve no Haiti e um pouco por todo o mundo uma jornada de oração pelo fim desta violência e pela reconciliação nacional. Uma jornada que teve também o apoio, Catarina, da Fundação AIS. É verdade, Paulo. De facto, a Fundação AIS deu apoio a esta jornada de oração, mobilizando assim os seus benfeitores e os seus amigos um pouco por todo o mundo, claro. Estamos a falar então numa jornada de oração pelo fim da violência, porque o Haiti está a atravessar um tempo de enorme instabilidade, com gangues armados a controlarem as ruas, os bairros, com o poder político praticamente inoperacional. E a tal ponto, esta é uma situação grave que um bispo, Dom Max Mesidor, já veio reconhecer que há o perigo real da eclosão de uma guerra civil. É verdade, Paulo. De facto, o bispo Dom Max Mesidor, que é o arcebispo metropolitano de Port-au-Prince e também é o presidente da Conferência Episcopal, ele falou recentemente então com a Fundação AIS e disse isso mesmo. Portanto, há de facto um risco muito sério de uma guerra civil neste momento no Haiti, numa altura em que nós sabemos que os gangues armados, os gangues de criminosos estão a impor as suas regras em todo o lado, portanto, nas ruas, nas cidades, nas aldeias, portanto, em todo o lado, e desafiam então até as próprias autoridades, não é? Como nós falámos aqui também no nosso programa de televisão, Paulo, que no início de março, por exemplo, 2 prisões foram invadidas, permitindo na altura a fuga de milhares de reclusos, obrigando na altura as autoridades a imporem o estado de emergência e também a levantarem o recolher obrigatório da população. Só o caos gerado nestas últimas semanas terá provocado mais 15 mil deslocados internos dentro do país. Sim, Paulo, são mais 15 mil deslocados internos, o que prefaz então os tais 362 mil que nos tinha falado há pouco, que falámos há pouco, que citando o bispo, não é? Certo. E portanto, é de facto impressionante, os números são impressionantes, Paulo, mas é também importante nós sublinharmos aqui aos nossos telespectadores, Paulo, que sensivelmente metade deste número são crianças. Crianças deslocadas, portanto, crianças deslocadas que foram forçadas a fugir das suas casas, dos bairros onde viviam. Daqui a pouco nós vamos centrar a nossa atenção precisamente no trabalho da Igreja junto destas crianças tão vulneráveis. Mas antes disso, e mantendo ainda o foco nesta jornada de oração do dia 22 de março, de que estamos a falar, é importante salientar que se tratou de um pedido expresso dos bispos do Haiti. Sim, Paulo, é isso mesmo. Portanto, face a esta realidade que estamos a verificar no Haiti, portanto, toda esta realidade, esta deterioração implorável, então, da insegurança que se vive neste país, então os 10 bispos católicos do Haiti pediram, então, manifestaram a sua profunda preocupação e, ao mesmo tempo, apelaram, então, ao fim da violência, à reconciliação nacional e o meio mais eficaz, Paulo, que nós sabemos, não é, como católicos, de facto, é através da oração. E por isso a Fundação AIS associou-se de imediato a esta iniciativa dos bispos do Haiti. Muito bem. Um apelo à oração, então, quando tudo mais parece estar a falhar no Haiti. Tras la violencia que estalló el 29 de febrero en Puerto Príncipe, la capital más pobre del país más pobre de América, Haití, la situación social y humanitaria en deterioro se ha agravado, decretándose el estado de emergencia. Actualmente hay 362.000 personas desplazadas dentro de su propio país. Más de la mitad de ellas, 180.000, son niños. La falta de bienes y recursos está agudizando la situación económica ya precaria. El acceso al agua, a los servicios básicos y, por supuesto, al alimento, se ha convertido en un reto para cada familia, de las muchas que deben lidiar además con la violencia desatada y el hacinamiento. Ante los ataques, violaciones, fuga de presos, cierre de los principales hospitales, escuelas y parroquias por ataques y robos, desabastecimiento de sangre para transfusiones a heridos y un alarmante aumento de las tendencias suicidas en las poblaciones desplazadas, pedimos solamente un momento de tu tiempo, un alto en tu rutina para meditar. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Dios nos sigue interpelando hoy. No podemos permanecer indiferentes. Ante el sufrimiento de todo un pueblo, que es parte de nuestra iglesia.
Estamos a falar do Haiti a propósito da Jornada de Oração pelo Fim da Violência, jornada que decorreu um pouco por todo o mundo na sexta-feira, dia 22 de março, e que teve também o apoio da Fundação AIS. Um dos sinais da violência de que estamos a falar é a epidemia de raptos que tomou conta da sociedade e que afeta tudo e todos. Nem a Igreja tem escapado a isso. No domingo, dia 17 de março, logo depois da oração do Ângelus, o Papa Francisco falou disso a propósito da libertação, dias antes, de 4 religiosos da Congregação dos Irmãos do Sagrado Coração e também de um professor que haviam sido raptados a 23 de fevereiro. Vamos escutar o Papa numa mensagem, num registro também dos nossos colegas do Rome Reports. During the Angelus, Pope Francis expressed his joy at the release of the teacher and 4 religious from the Institute of the Brothers of the Sacred Heart in Haiti who were kidnapped on February 23rd. But the Pope said the joy was limited because not all the hostages have been freed. Chiedo che siano liberati al più presto gli altri 2 religiosi e tutte le persone ancora sotto sequestro in quell'amato paese provato da tanta violenza. Violence in Haiti has escalated in recent years. In 2023, the president was assassinated and the country was taken over by criminal gangs. According to Save the Children, more than 1 million minors, a quarter of the country's population of children, live trapped in this environment. Foi o Papa Francisco a manifestar a sua alegria pela libertação de 4 religiosos e de um professor que tinham sido sequestrados em 23 de fevereiro. Continuamos sintonizados no Haiti, país das Caraíbas, assolado por uma onda profunda de violência que levou à convocação de uma jornada de oração pela paz, jornada que teve o apoio da Fundação AIS. Há pouco falámos também de Dom Max Leroy Mesidor, o arcebispo metropolitano de Port-au-Prince e também presidente da Conferência Episcopal, que recentemente falou com a AIS e contou como é quase surreal, absurda, perigosa mesmo a vida neste país, literalmente tomado pelos gangues armados. Gangues que, Catarina, controlam tudo e todos, bloqueiam estradas e bairros, bloqueiam cidades inteiras. É isso mesmo, Paulo. De facto, podemos dizer que neste momento o Haiti é um país que está a afundar-se dia para dia, portanto está a viver num verdadeiro caos, portanto está às mãos dos grupos armados, dos grupos dos gangues, que controlam tudo e todos, como o Paulo acabou de dizer, que bloqueiam os acessos às estradas, bloqueiam os acessos, a tal ponto, Paulo, que o Dom Max Leroy Mesidor nos confessou, por exemplo, que não consegue sequer visitar 2/3 da sua diocese e disse também que há 2 anos não consegue ir até à sua catedral. Há 2 anos que ele não consegue ir à sua catedral. Esse, de facto, é um dado que reflete bem o estado a que chegou o Haiti. O bispo Dom Max Mesidor, com esta declaração, ajuda-nos a perceber a dificuldade em que se encontra este país. Sim, Paulo, portanto, ele há 2 anos não consegue, de facto, ir até à catedral, portanto, não consegue, como disse há pouco, também visitar 2/3 da sua diocese, e ele diz que isto não consegue fazer isto porque, de facto, o território está praticamente todo controlado por estes gangues armados, estes gangues de grupos armados que controlam, sim, que controlam tudo. E, portanto, ele diz, e concordo consigo, que, de facto, quando diz que tudo isto parece quase surreal, parece que não pode ser verdade. E ele diz, por exemplo, que para chegar ao sul da sua diocese, ele tem, por exemplo, de apanhar um avião, se quer ir até ao sul da sua diocese, porque é praticamente impossível chegar através das estradas, porque estão, de facto, todas bloqueadas por estes gangues. Os bispos, os padres, as irmãs em missão no Haiti enfrentam, de facto, todos os dias, não só a ameaça dos gangues, como a violência da pobreza extrema, que é também o resultado, de alguma forma, de um país paralisado, com famílias que não conseguem estruturar-se, com crianças que vivem ao abandono nas ruas, tornando-se assim presas fáceis dos grupos armados que veem nelas a próxima geração de bandidos. A irmã Paesi, cuja história já contámos aqui há algum tempo, é uma religiosa francesa e desenvolve um trabalho notável nesses muitos bairros de Port-au-Prince que são autênticas favelas, que são apenas bairros de lata. O Papa até já telefonou a esta irmã
para lhe dar dessa forma, Catarina, um sinal de como aprecia muito o seu trabalho junto destas crianças nestas periferias do mundo. Sim, Paulo, de facto ela telefonou não só para dizer como aprecia o seu trabalho, mas também para dizer que reza por ela. Portanto, o Papa incentivou-a a prosseguir com este seu trabalho, com esta sua missão, que é tão especial e que é tão importante e também, ao mesmo tempo, também tão difícil junto a estas crianças que vivem junto a estas famílias, vivem nestes bairros, que, como o Paulo acabou de dizer, vivem em bairros, em favelas, que são as piores, as mais pobres favelas que existem na capital do Haiti, que é, como também sabemos, um dos países mais pobres da América, não é? Antes de recuperarmos um excerto de uma entrevista em que a irmã Filipe fala um pouco do seu trabalho, que mais podemos dizer, Catarina, sobre esta religiosa francesa que está em missão em Port-au-Prince? Bom, Paulo, podemos dizer que esta irmã, a irmã Paese Filipe, está já há 25 anos no Haiti, portanto podemos dizer que é certamente uma mulher de coragem, não é? Para poder estar para poder estar nesta zona, ter esta ousadia de poder estar nesta zona voluntariamente, não é? Estar nesta zona em missão, neste país que, como nós sabemos, tem alguns dos bairros mais violentos do mundo, as favelas mais perigosas do mundo. Portanto, ela é de facto uma mulher corajosa e ela procura, Paulo, resgatar das ruas e da miséria estas crianças, estas centenas de crianças que andam por ali. Portanto, a sua missão é notável e acabou por ganhar, então, notoriedade após este telefonema que o Papa Francisco lhe fez e que nós também estamos agora aqui a falar no nosso programa, de facto a agradecer e incentivar para ela continuar o seu trabalho extraordinário e fantástico nestas favelas. Para retirar as crianças da rua, a irmã tem apostado, acima de tudo, na educação e criou até mesmo algumas escolas que funcionam em algum destes bairros mais pobres da capital do Haiti. Bairros que são, como já aqui dissemos também, verdadeiras favelas. Sim, Paulo, é o caso, por exemplo, de Petit Gouave, da Village de Dieu e muito especialmente do Cité Soleil, portanto, que é uma famosa favela, pela sua violência, claro, onde atuam de facto um dos grupos armados, muitos grupos armados controlam tudo e todos, mas apesar disso, Paulo, esta irmã de facto não se tem intimidado, é tal coragem que nós falávamos há pouco. Ela não se tem intimidado e continua a sua missão e continua a viver nestes bairros a ajudar estas crianças. Muito bem. A irmã Filipe, a quem o Papa telefonou, vive, já o sabemos, num dos bairros mais perigosos de Port-au-Prince, a capital do Haiti. O que é o mesmo que dizer que ela vive, como citou a Catarina, num dos bairros mais perigosos do mundo. Há 25 anos que ela procura resgatar crianças à miséria, aos gangues armados, ao mundo da droga. Os nossos colegas da EWTN entrevistaram-na. Vamos agora rever apenas um pequeno excerto dessa conversa em que ela retrata este mundo perigoso em que vive e onde cumpre a sua incrível missão como religiosa. Tell us about the conditions there in Cité des Soleil. Like, what do they experience? The families, their experience, whether opportunities there or not. Cité Soleil is the largest slum area of the Northern Hemisphere, actually, and it's inside the capital city of Port-au-Prince. First of all, there is a very extreme misery. I mean, the children, they experience hunger, they lack everything, even water. Like, just to get a bucket of water is not something easy. Beside the poverty and the starvation, there is also a lot of violence because there are gangs in different areas of that slum, and they are fighting with each other with big war weapons, not just small weapons. And so often there are people who get shot, not always aimed at, but lost bullet. Yesterday, while I was traveling, they texted me, one of the schoolboy had got hit in his stomach. I mean, it's every day, the gang violence, and then the whole chaos of the political situation of the country, plus the voodoo, that also doesn't help people putting their trust in God. So all these are the circumstances the children are living in. And it's the most dangerous area of Port-au-Prince? Say? It is, because this is where the gangs are active, even though actually now, since a couple of months, the gangs have gotten so powerful that they are even acting in other areas of the city where they were never active before. But mostly this is in the slum area, they're more active, yeah.
Na semana passada, a Fundação AIS esteve na cidade de Tomar, na Diocese de Santarém, para mais uma apresentação no nosso país do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. A belíssima igreja de São João Batista foi o local escolhido e a sessão a que assistiram várias dezenas de pessoas contou com a presença de Dom José Traquina. É verdade, Paulo. Foi mais uma etapa na divulgação do nosso relatório da liberdade religiosa do mundo. Queremos fazer em todas as dioceses de Portugal. Portanto, e ficámos, de facto, muito gratos por ter entre nós a presença do Dom José Traquina, portanto, que teve, de facto, palavras muito simpáticas, muito amáveis para connosco, para com a nossa missão solidária enquanto Fundação AIS, desta nossa missão aos cristãos que sofrem no mundo, aos cristãos que são perseguidos no mundo. Antes do início da apresentação do relatório, nós falámos com Dom José Traquina, entrevista que foi transmitida em direto pelos nossos colegas da Rádio e TV Cidade de Tomar. O Bispo mostrou-se, de facto, impressionado pelos dados revelados no relatório e disse, como vamos escutar já de seguida, que o trabalho da Fundação AIS é muito importante. É mesmo um alerta para a tomada de consciência de todas as pessoas face a uma realidade que muitos, infelizmente, ainda desconhecem. É um alerta muito importante, é um alerta enorme, com grande significado para a nossa consciência, para a nossa tomada de consciência dessa realidade. Bom, e depois saber que a Fundação não tem não só essa informação, não faz só essa informação, mas também recolhe apoios para colaborar com muitos cristãos perseguidos no mundo, e isso é notável. De facto, as dificuldades que passam muitos bispos, muitos missionários em zonas perseguidas, em igrejas destruídas, em estruturas que são massacradas por serem cristãos. E quando a Fundação tem colaborado com muita gente no mundo, e também é bom saber-se, também aquilo que é um bom testemunho, que entreajuda, é bom saber-se que isso é feito, e portanto este é o momento para conhecer aquilo que é desgraça, mas também aquilo que também é graça, isto é a resposta de solidariedade dos cristãos que a Fundação desenvolve, e bem, portanto, é bom que se saiba isso, que também quem colabora gosta de saber que esse bem é realizado. Depois das palavras simpáticas de Dom José Traquina sobre o trabalho da Fundação AIS, momentos antes do início da sessão de divulgação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, em Tomar, vamos agora até à China. Vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele traz-nos sempre uma história ou uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Macau aproxima-se a passos largos com todo o vigor da Semana Santa. Assim, já este domingo, 24 de março, a Diocese de Macau junta-se à Igreja Universal para celebrar o Domingo de Ramos. Esta é uma celebração muito querida aqui das gentes do território, até porque as 9 paróquias que constituem a Diocese de Macau celebram o Domingo de Ramos com bênção dos ramos antes do início das missas dominicais. Os padres, ou melhor, os parcos mais propriamente, no adro das igrejas, ou se estiver a chover, que parece não descer o caso este fim de semana, ou mesmo, por exemplo, já na nave principal da igreja, fazem uma oração e depois benzem os ramos, que as pessoas vão manter durante um ano, até que em 2025, os devolvam à diocese para serem queimados e as suas cinzas serem impostas nas testas dos fiéis na quarta-feira de cinzas. Mas voltando à Semana Santa, depois do Domingo de Ramos há várias celebrações, sendo que depois, no final da semana, temos então a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa. São dias de muita intensidade aqui no território, com os grupos corais das várias paróquias a juntarem-se e a prepararem os seus cânticos para o Domingo da Páscoa, e também há várias reuniões com alguns fiéis a meditarem sobre o que será o resto do ano, e também há sessões de formação dadas por leigos e também por bastantes sacerdotes. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa.
Na segunda parte nós vamos falar da Ucrânia. A campanha da Fundação AIS de ajuda à Igreja deste país vai estar em foco. Nós vamos ter uma entrevista com o Bispo Dom Stefan Sus, que esteve em Portugal. Vamos voltar ao encontro também com Maria Lozano, que é diretora internacional de comunicação da Fundação AIS e que foi à Ucrânia numa viagem de trabalho, de preparação precisamente desta campanha sobre a Ucrânia, e vamos conhecer uma história muito interessante sobre o trabalho neste país em que a Igreja desenvolve junto dos mais jovens. Como é lidar com os jovens num país em guerra, é o que vamos ficar a saber já daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда,
волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое, директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou Paulo Vaz e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. A Fundação AIS está a promover aqui em Portugal e a nível global uma grande campanha de solidariedade para com a Ucrânia, país em guerra desde 24 de fevereiro de 2022, quando se deu a invasão das tropas enviadas por Moscovo. Para o arranque desta campanha esteve entre nós um bispo, Dom Stepan Sus, que concedeu uma entrevista ao nosso programa. Na semana passada nós começámos a escutá-lo e vamos daqui a pouco retomar a conversa com ele e vamos também ouvir um pouco mais da mensagem que Maria Lozano, a diretora internacional de comunicação da Fundação AIS, nos enviou no final da visita de trabalho que fez à Ucrânia, precisamente de preparação para esta campanha global. Mas antes disso, é importante determos-nos um pouco nos objetivos desta campanha. O principal objetivo é, claro, ajudar a Igreja da Ucrânia na sua missão junto das populações mais atingidas pela violência, pelas consequências devastadoras da guerra. Mas quando falamos disto, importa apresentar talvez alguns números para que os nossos telespectadores possam, Catarina, compreender um pouco melhor a dimensão desta campanha. Claro que sim, Paulo. E vamos então falar aqui de alguns números. Portanto, nós todos os dias temos ouvido falar da guerra nas nossas casas, todos os dias vemos todas estas imagens de bombardeamentos, de cidades destruídas. Portanto, vemos tudo isto, mas às vezes, no meio de tanta informação, Paulo, por vezes não conseguimos reter aquela mais importante ou compreender aquela informação essencial para percebermos a dimensão de todo este conflito. Portanto, como o Paulo disse, este conflito está a acontecer em pleno coração da Europa e os números, de facto, ajudam-nos a compreender então melhor este conflito. Portanto, neste momento, Paulo, e os dados que nós temos, Fundação AIS, permitem-nos dizer, por exemplo, que que cerca de 40% da população na Ucrânia neste momento necessita de ajuda para sobreviver, ajuda humanitária para poder sobreviver. 40% da população da Ucrânia precisa de ajuda para sobreviver. Esse é, de facto, um número arrasador, mas que mostra bem a dimensão da violência da guerra junto do povo ucraniano. Importa dizer que a Ucrânia tem cerca de 43 milhões de habitantes, ou seja, assim numa conta muito rápida, estamos perante, Catarina, mais de 17 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. Mais precisamente são 17 milhões e 200 mil habitantes da Ucrânia que fazer contas. Precisam de facto de ajuda de emergência, ajuda humanitária. E como a guerra, como nós temos visto nas imagens, portanto, como a guerra não dá de facto sinais de abrandar, portanto, pelo contrário, não é? Estamos a ver um desenvolvimento desta guerra, tememos que este número possa ainda aumentar. É preciso também não esquecer que há neste momento pelo menos cerca de 5 milhões de ucranianos deslocados internamente, ou seja, pessoas que tiveram de sair, de abandonar as casas onde viviam e que agora estão algures noutra região dentro do próprio país. Exatamente, Paulo. E além desses 5 milhões de deslocados, nós temos também cerca de 6 milhões e 300 mil ucranianos que estão refugiados noutros países, nomeadamente na Polónia, na Alemanha, na França, na Roménia e também aqui em Portugal, claro, num número mais reduzido, como é óbvio, não é? A campanha da Fundação AIS visa, portanto, dar apoio a esta igreja ucraniana que tem estado a lidar com todas as consequências da guerra, procurando, de alguma forma, auxiliar as populações, procurando secar as lágrimas
dos que choram, dos que perderam entes queridos, dos que ficaram sem casa, sem nada, dos que agora dependem totalmente da solidariedade para a sobrevivência no dia-a-dia. É isso mesmo, e nós, Paulo, nós lançámos esta campanha exatamente com esse objetivo, não só porque é preciso reforçar de facto esta ajuda para a Ucrânia, mas também porque é necessário nós sensibilizarmos, nomeadamente os benfeitores da AIS aqui em Portugal, para esta urgência desta missão que é ajudar esta comunidade da Ucrânia. E o que estamos a falar, Paulo, como vimos aqui, são milhões de pessoas que estão neste momento em necessidade, são milhões de pessoas que precisam de ajuda para tudo, não é? A começar pela comida de todos os dias para assegurar a sua sobrevivência. A guerra começou a 24 de fevereiro de 2022. Desde então, Catarina, o que é que a Fundação AIS já fez chegar à Igreja da Ucrânia? Bom, Paulo, foram muitas coisas e não vou enumerar aqui a lista de todas porque seria cansativo para os nossos telespectadores. Temos de ter um programa especial. Mas para quem nos está a ver lá em casa, Paulo, para os nossos telespectadores também terem noção da dimensão da solidariedade que os benfeitores portugueses e todos os benfeitores da AIS espalhados no mundo já têm conseguido, não é? Com a sua generosidade, a sua enorme generosidade. Posso dizer, Paulo, que desde então, desde o começo da invasão da Ucrânia, portanto, a 24 de fevereiro de 2022, já apoiámos mais de 600 projetos na Ucrânia e que ultrapassa o valor de mais de 15 milhões de euros. É um número que é muito grande, não é? E que, de facto, podemos dizer, Paulo, que apesar de ser um número tão grande, nós sabemos que as necessidades são tantas que, infelizmente, é apenas uma gota no oceano das necessidades da Ucrânia. E por isso lançámos então esta campanha. Esta campanha agora, nesta altura da Quaresma de 2024, porque é de facto muito necessário conseguirmos angariar mais donativos para apoiar esta campanha. A começar, de facto, pela esta necessidade de não nos esquecermos, Paulo, e é também um dos objetivos desta campanha, Paulo, não nos esquecermos de facto que há uma guerra em pleno coração da Europa e que, neste momento, há milhões de pessoas que estão em sofrimento. Há uma guerra em pleno coração da Europa e há milhões de pessoas em sofrimento. Estas palavras da Catarina parecem quase decalcadas de uma mensagem de Dom Sviatoslav Shevchuk, que fez chegar à Fundação AIS, o arcebispo metropolitano da Igreja Greco-Católica da Ucrânia, pede precisamente isso, que não nos esqueçamos da Ucrânia, que rezemos pela Ucrânia, que ajudemos a Ucrânia. A nossa solidariedade, diz ele, pode salvar muitas vidas. Vivimos ahora en un profundo dolor provocado por la trauma de esta guerra, pero vivimos con la esperanza. Somos creyentes, creemos en Dios que se hizo hombre y sufrió y sigue sufriendo con la humanidad de hoy. Por eso, en el medio del dolor, descubrimos la presencia de nuestro Señor. El Señor, nuestro Dios, no se olvida de Ucrania. Por favor, ustedes, no se olviden de nosotros. Aunque las noticias hablan siempre menos de lo que pasa en Ucrania, por favor, recen por nosotros. La vuestra solidaridad puede salvar muchas vidas. Estemos unidos en la oración, en la esperanza, en mutuo ayudo, ayudando los unos a los otros. Podemos aliviar los sufrimientos de la gente y podemos dar la esperanza para los millones en Ucrania, en Europa, en todo el mundo. Na semana passada eu desafiei a Catarina para que ela nos escolhesse um projeto que considerasse mais especial de todos os projetos desta campanha de solidariedade para com a Ucrânia. E a Catarina, não sei se recordam, escolheu o projeto dos Irmãos Albertinos, que na cidade de Lviv dão apoio aos sem-abrigo. E hoje volta a lançar o mesmo desafio. Que projeto apoiado pela Fundação AIS, esta campanha da Quaresma, nos escolhe? Bom, Paulo, hoje talvez vá falar aqui dos jovens, de projetos com jovens. Jovens que foram apanhados no meio desta guerra, no meio de todo este turbilhão, que estão sobressaltados com tudo o que estão a viver. Não nos podemos esquecer que estes jovens são estudantes, são rapazes, são raparigas, que viram de repente os seus pais partirem para a frente da guerra. Rapazes e raparigas que
muitos ficaram órfãos, rapazes e raparigas que perderam o que tinham, perderam a sua casa, muitas vezes viram as suas casas ser destruídas, muitas vezes ficaram sem amigos, sem familiares. São rapazes e raparigas que certamente estarão a viver um dos dias mais sombrios das suas vidas, Paulo. Rapazes e raparigas que estão também a ser ajudados pela Igreja. A Pastoral Juvenil tem feito aqui, nesta área muito especial, um trabalho também, podemos dizer, notável. Sem dúvida, Paulo, e por isso é que eu hoje queria trazer aqui este exemplo deste projeto que estamos a apoiar. Portanto, a Fundação AIS está de facto a apoiar esse esforço da Pastoral Juvenil, e é por isso que eu gostaria também aqui então de chamar a atenção, porque é um trabalho que está a mobilizar os padres, as irmãs que estão na Ucrânia e que, embora possa parecer a quem nos está a ver lá em casa que é um projeto que não tem grande impacto, a verdade, Paulo, o que nós sabemos é que tem sido fundamental e tem sido essencial para estes jovens e para ajudar estes jovens a preparar o seu futuro, porque não nos podemos esquecer que são jovens que estão a passar por dias muito difíceis, com traumas que são difíceis de ultrapassar, e por isso é tão importante este trabalho que a Igreja está a fazer junto destes jovens, para pensar na geração de amanhã, claro. Isso mesmo. São jovens, ainda não têm a idade para a mobilização militar, mas vivem já com medo. Os mais velhos sabem, no entanto, que um dia poderão ser chamados também para as trincheiras, para os lugares da morte onde estão agora os seus pais, os seus tios, os seus familiares e amigos. Não será fácil lidar com isso. Por isso também a Igreja faz questão de estar ao lado destes mais novos, neste que é um dos momentos mais difíceis de sempre na vida da Ucrânia. W większości w każdej rodzinie jest ktoś, kto walczy na wojnie. Nawet są ludzie, którzy zginęli na tej wojnie. Ta ich młodość niestety przebiega w takich warunkach. Dzieci przeżywają strach. Czasami potrafią go nazwać, czasami nie. Pamiętam taką sytuację, była msza święta, wszyscy usłyszeliśmy, że zaczyna się alarm i dziewczynka odwraca się do mnie z przerażeniem, co dalej. I trzeba sobie poradzić w tej sytuacji. Traumę tego, co przyniosła wojna, zdecydowanie łatwiej jest przeżyć z Bogiem. On jest ostoją, On jest oparciem, On jest tym, który daje nadzieję. Duszpasterstwo młodzieży to praca na przyszłość. To jest czas bycia z nimi, dla nich. Często mają trudne pytania. Oni od razu odczują, czy ktoś jest fałszywy, czy ktoś jest taki do nich otwarty. To Słowo Boże niesie pocieszenie, nadzieję, nie? A bez nadziei, to można szybko się poddać i załamać. Dzieci same mówią o tym, że dorośleją. Nastąpiło też takie otwarcie na drugiego człowieka, na to, że ktoś obok mnie potrzebuje pomocy. Takie zadaniem duszpasterstwa młodzieży jest, żeby uświadomić tę młodzieży, że Kościół to nie ktoś tam inny, nie ksiądz, nie papież, nie zakonnica, że to oni Kościół. Za chwilę tę młodzież staną dorosłymi. Nie możemy ich zostawić samych na samych. Os jovens, a guerra, o medo e a Igreja que procura sossegar, que procura ser um porto de abrigo. A campanha de que estamos a falar, de apoio à Igreja na Ucrânia, foi precedida de uma viagem de trabalho de alguns diretores, de responsáveis da Fundação AIS, para um contacto direto com bispos, com sacerdotes, com irmãs, para se perceber melhor quais as necessidades mais urgentes, para se compreender melhor como planear tudo isto que agora está em marcha. Um dos diretores foi Maria Lozano, responsável internacional de comunicação da Fundação AIS. No comboio, já na viagem de regresso à Polónia, Lozano recordou para nós alguns dos momentos mais significativos do que viu e ouviu na Ucrânia. Há pouco nós falámos dos jovens. Pois bem, ela ficou particularmente impressionada com o cemitério em Lviv, onde estão muitos túmulos de jovens soldados, jovens
todos eles vítimas da guerra. Sin embargo, sí que nos dicen, por supuesto, que la situación en el este del país sigue siendo muy peligrosa, sigue habiendo guerra, destrucción y muerte. Y eso lo hemos visto también en unos momentos realmente para mí personalmente muy tristes, cuando visitamos el cementerio de Lviv, donde hay muchísimas tumbas de jóvenes soldados muertos. Además era el día de San Nicolás, una fiesta muy querida aquí, con lo cual había muchísimas madres, muchísimos padres en las tumbas de sus hijos. Un panorama desconsolador que nosotros ya, gracias a Dios en Europa, pues no conocemos, pero que aquí realmente está volviendo a ser una realidad diaria. Hay muchísimas, y es un trabajo que es donde la Iglesia ahora se quiere centrar todavía más, es en la curación de los traumas y de los síndromes postraumáticos, después de estas situaciones tan terribles que están viviendo, tanto ellos mismos, muchos soldados que vuelven del frente, discapacitados, heridos, o las heridas del alma, que son todavía a veces más difíciles de curar. Hemos dicho que la Iglesia está haciendo todo lo posible para acompañar. Ayer el padre Román Lava, un paulino que está en Kiev, nos decía, ¿no?, que cuando comenzó la guerra él puso en el muro de la iglesia protección, ¿no?, para decir que había un búnker, un sitio donde podía la gente esconderse. Y dice que ese es el papel de la Iglesia, ¿no?, proteger a los demás. Foi Maria Lozano, diretora de comunicação da Fundação AIS, na viagem de regresso a casa, depois de ter estado na Ucrânia, na preparação da campanha que está agora a mobilizar por estes dias todos os 23 secretariados da Fundação AIS e que trouxe até Portugal o bispo Dom Stjepan Šuš, que concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. E nós quisemos saber, e esta é a pergunta que colocámos hoje, como é que ele interpreta hoje em dia a mensagem de Nossa Senhora de Fátima aos teus pastorinhos e a necessidade de se rezar pela conversão da Rússia, uma mensagem que agora, com a guerra na Ucrânia, ganha uma nova atualidade. Vamos conferir a resposta. We understand that Virgin Mary in Fatima, he knew more as we do know now, yeah. And we trust the first weeks of the beginning of this war. We trust and comes under protection of Virgin Mary of Fatima, all Ukrainian nation. Yeah, we had a common prayer in all churches in Ukraine, just asking Virgin Mary to be with us and to help us to find the solution, how the peace can come back to Ukraine. At the same time, we are praying for our enemies. We understand that we cannot change the borders between Ukraine and Russia. We understand that the Russians, they will be our neighbors for next centuries. Yeah. But we want to understand why they began this war, and for what the reason of this stupid war today. And in that time, when we understand that the weapon which we are using to defend ourselves is not enough, we really believe that the prayer, devotion to the Virgin Mary, and prayer with Virgin Mary together, because Our Lady of Fatima, he still is holding the rosary in her hands. He's still praying for all nations, and as well for Ukraine and Russia, just to ask her son to stop this war and to help to heal the wounds of people who suffer from the war, and to push out the evil from our lives. And we hope and we believe then that the Virgin Mary from Fatima, she will help us to defeat and to have victory in this war with evil. Foi Dom Stjepan Šuš, bispo da Ucrânia, que veio a Portugal participar no arranque da campanha da Quaresma da Fundação AIS. Na próxima semana nós vamos continuar a escutá-lo e vamos também continuar a falar, claro, desta campanha em que se procura mobilizar a ajuda para o povo ucraniano que carrega a sua cruz desde há mais de 2 anos por causa da guerra. E assim chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que
Todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AES está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AES em Portugal, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.